Minha irmã mimada disse que merecia o local do meu casamento pelo qual esperei 3 anos. Meu noivo e eu estamos juntos há 8 anos e noivos há 3. Eu estava fazendo meu programa de doutorado e estava equilibrando o planejamento do casamento. Meu noivo assumiu grande parte desse trabalho, o que foi perfeito porque o local dos nossos sonhos estava reservado até depois da minha formatura. Então, o que fizemos foi reservar o nosso local dos sonhos com 3 anos de antecedência. É realmente um lugar lindo. A única data que conseguimos foi setembro deste ano. Minha irmã ficou noiva há alguns meses do noivo dela. Eles planejavam ter um casamento na primavera do próximo ano. Eles não tinham um local definido, mas tinham alguns fornecedores e uma data marcada. Ontem, nossos pais nos convidaram, a nós e aos nossos parceiros, para um churrasco em família, onde minha irmã anunciou para nossa família estendida que está esperando um bebê. Todos ficaram muito felizes por ela e pelo meu cunhado, que é um cara ótimo. Minha avó perguntou à minha irmã se o casamento ainda estava marcado para a data definida ou se eles iriam esperar por causa do bebê. Ela respondeu que não, que esperava mudá-lo para setembro. Não foi grande coisa. Não temos muitos convidados de outras cidades, então eles poderiam comparecer a ambos os casamentos sem problema. Minha avó ficou feliz e perguntou à minha irmã se ela precisava de ajuda para planejar um casamento tão em cima da hora. Minha irmã então se virou e disse que era sobre isso que queria falar com ela. Ela estava realmente esperando que pudéssemos meio que ceder o nosso local. Ela disse que não podia se estressar muito com o planejamento de um casamento enquanto fazia aulas pré-natais e achava o local tão bonito. Significaria muito para ela. Ficou em silêncio, mas todos estavam olhando para mim esperando que eu dissesse sim, é claro, tudo para minha irmãzinha. Meu cunhado parecia muito desconfortável e disse a ela que eles já tinham conversado sobre isso e que não estava certo me colocar em uma situação dessas. Mas minha irmã simplesmente disse para ele não ser assim. Minha irmã quer fazer o que é melhor para mim, então não é grande coisa, certo? Eu apenas disse, bem, é meio que sim. Eu não sei. Eu realmente estava com o coração partido pelo local. Começaram os choros. Ela saiu furiosa. Minha avó me disse que eu estava sendo egoísta porque ela precisava do local mais do que eu. Eu tentei me defender e minha mãe disse, você esperou 3 anos. Teria sido tão difícil esperar mais alguns? Mãe, quando sua irmã já pediu alguma coisa para você? Alguns comentários depois, meu noivo ficou realmente bravo e nós saímos. Minha irmã me ligou chorando e disse que não era justo, que eu sempre conseguia o que queria e que eu poderia ter feito essa exceção por ela. Meu pai disse que é apenas um local e o que importa é a pessoa com quem você está se casando. Ele está meio certo? Mas nós estávamos planejando há tanto tempo. Meu noivo está furioso com a minha família e nem quer que minha irmã venha. Agora minha família está ameaçando não comparecer porque estou sendo egoísta e minha irmã precisa mais disso do que eu, porque ter um bebê é muito estressante. Mas o que aconteceu em seguida foi surreal. Eu traí minha esposa com a irmã dela. Não sinto um pingo de arrependimento. Minha esposa foi meu amor de colégio e amor de infância. Quando propus aos 20 anos, ela aceitou com alegria e mal podíamos esperar para começar nossa vida juntos. Tivemos nossa filha aos 26 anos e alguns meses depois nosso filho. Nossa pequena família de 4 encheu nossos corações de alegria. Eu valorizava cada momento com eles. Após o ensino médio, consegui meu diploma em contabilidade. Trabalhei duro depois da faculdade para sustentá-los. Presenteava minha esposa e filhos regularmente com presentes e flores na esperança de mostrar o quanto eles significavam para mim. Vivíamos a vida que imaginávamos desde a adolescência e sim, quando nos casamos, concordamos em assinar um acordo pré-nupcial. Saíamos para encontros com muita frequência e nossa vida na cama era incrível. Eu presenteava minha esposa e filhos com presentes e flores 3 vezes por semana. No entanto, minha esposa começou a parecer distante. Seu uso secreto do telefone minou minha confiança. Comecei a me preocupar que algo estivesse errado. Então, descobri que ela estava tendo um caso. Ela me disse que nosso relacionamento estava carente, que eu estava ausente e que não se sentia realizada. Inicialmente, eu queria sair do casamento por meu próprio bem, mas fiquei por causa das crianças, apesar da dor intensa, apenas para olhar para ela. Participamos de terapia de casais, o que ajudou por um tempo, mas depois de apenas 2 meses, ela confessou que passava noites com outros homens. Ela até trouxe alguns homens para nossa casa e para nossa cama. A cama e a casa que eu havia pago. O divórcio parecia inevitável, mas pesava no meu coração. Dado quanto nossos filhos nos amavam, eu não queria que eles tivessem uma visão negativa da mãe deles. Apesar do luto e da dor, a coloquei no quarto de hóspedes enquanto eu ficava no nosso quarto. Em meio a toda essa turbulência, a irmã da minha esposa se tornou minha principal fonte de apoio, já que minha família não entenderia a minha dor. Embora ainda amasse minha esposa, percebi que a vida da irmã dela havia sido tornada difícil devido ao favoritismo em relação à minha esposa dentro de sua própria família. Provavelmente porque minha esposa não foi uma gravidez planejada. Então, a esposa da minha esposa estava lá para nossos filhos. Ela estava em casa com muita frequência. Ela buscava meus filhos e fazia coisas com eles. Ela também estava em casa quando minha esposa estava, mas minha esposa não se importava. Após 2 anos disso, meus filhos começaram a chamá-la de mãe. Ela não queria que eles fizessem isso se não quisessem, mas eles queriam, o que me deixou feliz. Eu e a irmã da minha esposa passávamos muito tempo juntos e adorava, e ela também. Reservei uma viagem para Fiji para mim, minha esposa e meus filhos. A irmã da minha esposa queria que tentássemos resolver as coisas, o que eu tentei fazer no primeiro ano. Mas parei de tentar, já que ela não estava tentando. Então fui até minha esposa e contei a ela sobre isso. Ela gritou comigo e me disse para cair fora e que não iria. E acredite, ela se referiu aos próprios filhos como aqueles pequenos mais bronzeados. Ela disse que eles não eram mais dela e que foi um erro tê-los. Isso me pegou de surpresa, mas não insisti.
Então perguntei à irmã da minha esposa se ela queria ir na viagem conosco e contei o que aconteceu. Ela disse sim, e chegamos na semana passada. Eu, a irmã da minha esposa e meus filhos nos divertimos muito. Eles a adoram. Isso me deixa tão feliz sabendo que eles têm uma figura materna em meio a todo o drama dos últimos 3 anos. Na noite passada, meus filhos conheceram outra família com crianças, então eles passaram a noite fora, o que me deixou e a irmã da minha esposa sozinhos. Qual é o maior problema que você já conseguiu evitar? Cresci em La Crosse, Wisconsin, uma cidade semi-pequena com baixa taxa de criminalidade. Era uma cidade tão tranquila e agradável que quase ninguém trancava suas portas. As pessoas se cumprimentavam na rua. Você podia praticamente ir à casa de qualquer pessoa para jantar, e seus pais não ficariam muito nervosos com isso. Você podia voltar para casa sozinho à noite depois de um jogo de basquete na escola sem medo, o que foi o que fiz nesta noite em particular. O jogo tinha sido longo e terminou mais tarde do que o normal, e meus pais tinham que trabalhar cedo pela manhã, então eles não foram, o que estava tudo bem, para que pudessem ir para a cama cedo. A caminhada da minha escola para casa levava 8 minutos, então não havia preocupações quanto à minha segurança. Então eu estava caminhando, certo? Eu estava usando um suéter rosa e jeans sobre minha camiseta de basquete. Meu cabelo estava uma bagunça de suor, mas eu estava de bom humor porque tinha sido um bom jogo. Então eu estava caminhando de maneira relaxada, despreocupada e sem perceber, e foi aí que senti. Não consigo explicar como sabia, mas apenas sabia que estava em algum tipo de perigo. Olhei ao meu redor e estacionado perto da cerca de ferro da quadra estava um jipe com as luzes apagadas. Não consegui ver quem estava dentro, mas sabia que alguém estava por algum motivo. Baixei a cabeça e me afastei, esperando não chamar a atenção deles. Sem sorte. O jipe começou a me seguir. Parou ao meu lado, e vi a janela se abrir, então saí em disparada. Não olhei para trás, apenas corri. Tinha um sentimento tão negativo sobre aquele jipe. Não parei até conseguir ver a casa dos meus pais e achei que estava segura. Assim que parei para recuperar o fôlego, ouvi um motor acelerar atrás de mim, e o mesmo jipe estava vindo na minha direção em alta velocidade. Eu estava em uma posição em que não poderia correr para nenhum lugar com segurança a tempo, então fiquei paralisada de terror. Estava recuando e devia parecer completamente assustada, com o cabelo suado e o rosto pálido, porque assim que o jipe parou perto de mim e a porta se abriu, algum sujeito idoso do outro lado da rua gritou alguma coisa. Nem sei o que o cara disse, mas a porta do jipe bateu e ele saiu cantando pneu. Nem agradeci ao cara porque ele poderia ter me salvado de algo horrível. Apenas corri para casa. Me joguei para dentro e bati a porta atrás de mim, assustando minha mãe, que estava indo para a cama, quando ela me perguntou o que estava acontecendo, e eu contei a ela. Ela acordou o meu pai. Consideramos chamar a polícia, mas como eu não tinha uma descrição facial ou uma placa de licença, não havia muito o que dar a eles. Tudo o que eu sabia é que era um jipe escuro e que me perseguiu. Naquela noite, meus pais nunca mais me deixaram voltar para casa a pé da escola. Uma semana depois, o jornal noticiou que uma gangue havia atacado uma jovem em um estacionamento próximo a 5 minutos da minha casa. E um jipe foi mencionado.